Ultimatos ao Congresso, agitações de rua, insegurança, ameaças aos jornais, agravamento da crise econômica e financeira. Já então, total descontrole inflacionário. E tamanha desorganização, tamanho caos, em tudo deixava sua marca. A produção se desarticulava. Faltavam os gêneros de primeira necessidade. Pedíamos de joelhos aos credores que esperassem por nós. Havia greves ao menor pretexto, filas para tudo. E, em última análise, quem sofria era o povo, que era levado às ruas para pedir, talvez nem ele mesmo soubesse o quê. Perplexo, sem ter para quem apelar. À espera de uma solução, fosse qual fosse, e por pior que fosse, melhor seria do que solução nenhuma. Pois aos poucos, o país ia resvalando para o impasse final. Você se lembra? Facções extremistas ameaçavam entrar em choque. E não faziam segredo da posse de arsenais e depósitos clandestinos de munição. Era o caos irremediável que chegava a passos largos. E sobre o caos brotavam já o suborno e a corrupção. Estava se armando o cenário para o capítulo final do drama. Um drama de consequências imprevisíveis e que ninguém na época poderia dizer ao certo como iria terminar. Pelegos, agitadores, bajuladores e adesistas, aventureiros e por trás deles o comando vermelho dos comunistas. E até gente séria, idealista, mas iludida. Havia de tudo. Havia de tudo naquele imenso caldeirão fervente em que se transformava o Brasil. Você se lembra? Não se sabia ao certo quem estava mesmo à frente do país, quem dirigia os destinos da nação. Por isso, não podia haver comando, nem disciplina, nem ordem e nem progresso. E muitos donos se diziam os verdadeiros donos da situação. Foi há 11 anos atrás. Há apenas 11 anos. E hoje, ao documentar aquele passado ainda recente, uma pergunta chega a se impor. Como foi possível aguentar? Como o Brasil resistiu? Pense nisso. Você gostaria de voltar àqueles tempos? De experimentar as mesmas angústias? De sentir as mesmas incertezas e inseguranças? De voltar ao Brasil de ontem? De ler as mesmas manchetes e ver os mesmos espetáculos? Eu comecei me apresentando, creio que já o fiz, resumidamente, porque a vida longa é também história longa, e agora eu vou discutir com vocês, limitadamente, a nossa mídia. Eu vou pegar o período que vai dos anos 50 para cá, tudo na linha de dar alguns títulos, algumas linhas de investigação para vocês que estão interessados no que é a comunicação do Brasil, né? De como ela se deu e de como ela se dá. Eu já disse a vocês que fiz o livro Intervenção da Imprensa na Política Brasileira, 54-2014. É uma tentativa de abarcar este período, né? De 1954 a 2014, que já era Dilma, né? E até aquilo que eu chamei o golpe da Veja na eleição de 2014. De Getúlio, este livro, a Dilma, né? E não é um livro grande, é coisa de 180 páginas, né? Aproximadamente,
Menos que isso até, né? Coisa de 180 páginas. E eu tento, de forma, eu diria, jornalística, combinando a fórmula jornalística e acadêmica, né? Há elementos de reflexão o tempo todo também, muito embora eu tente dar uma forma leve para que as pessoas possam ler com tranquilidade. Antes de 1954, e eu vou chegar daqui a pouco a isto, nós já tínhamos um grande monopólio se forjando, né, cujo nome símbolo era Assis Chateaubriand, que construiu um império, né, de comunicação que vai até os anos 60, até o golpe de 64, quando ele ainda era forte, né, os diários associados, e quando ele ainda era forte, e depois ele vai enfrentar o crescimento da Rede Globo, auxiliada decisivamente pela ditadura, e os diários associados entrarão então em decadência irreversível. Mas ele foi um monopólio extremamente poderoso, tão forte ou mais do que o da Globo, que reunia desde jornais pelo país inteiro até a televisão, que ele é o inaugurador, né, da televisão brasileira a partir dos anos 50, embora ali ainda ela não tivesse, e vai demorar muito tempo para ter a importância que tem depois. Ali eram importantes, no tempo deste monopólio ou de uma força muito grande, né, que eram os diários associados. Ali os jornais eram muito importantes e as emissoras de rádio, sem dúvida nenhuma, eram muito importantes. Então já tem tempo que nós enfrentamos famílias poderosas que controlam aquilo que eu chamo de interpretação do Brasil. A mídia interpreta o Brasil a seu modo e segundo os seus interesses econômicos, que constituem-se em empresas poderosas, e segundo os seus interesses políticos. Faço aqui uma pausa para reafirmar. A mídia tem um projeto político para o Brasil e tem muito tempo que ela tem. A mídia é um partido político, tem unidade esse partido político. Não digo nenhuma novidade. O Gramsci, Antônio Gramsci, notável teórico e militante e dirigente comunista, dizia lá nos anos 20 e 30 do século passado que os jornais, um grupo de jornais, pode se constituir num partido político, né? Pode, não como partido político nesse sentido formal da palavra, mas como partido político no sentido de que eles têm unidade, de que eles têm as mesmas referências, que eles têm as mesmas opções, que eles têm a mesma visão de mundo. A mesma opção, eu diria, a mesma opção capitalista, né? A opção pelo modo de produção capitalista, a ojeriza por qualquer, no caso brasileiro, por qualquer tentativa de reforma a menor que seja, por qualquer tentativa de conter privilégios, aí a mídia se coloca contra. A mídia brasileira leva na alma o espírito da Casa Grande. A mídia brasileira é escravocrata. Até hoje. Não nos iludamos com isto, né? Faz concessões aqui e acolá por conta de seus negócios. Vamos falar das novelas, que eventualmente ela faz concessões.
a Rede Globo de modo especial, mas ela é escravocrata. Ela não quer, de jeito nenhum, conter os privilégios que advêm dos 400 anos de escravidão. Então, preliminarmente isso, desde os anos 30, com Chateaubriand, nós tínhamos já monopólio, um grande monopólio de comunicação que vem até os anos 60 e depois é sucedido pela Rede Globo, que ascende, cresce, quando a ditadura lhe dá todas as condições infraestruturais para existir e para ser o diário oficial da ditadura. 1954, vocês sabem, é o governo de Getúlio Vargas, e acho que é importante dizer o momento que a gente vivia ali, né? O Getúlio é uma figura, obviamente, vocês, se estudarem Getúlio, vão entender que ele é uma figura controvertida, pode-se discutir muita coisa do que ele fez, mas foi a maior personalidade do século XX na história do Brasil, pelo que construiu, pelo que ele deu de consistência à nação brasileira, a perspectiva da industrialização no Brasil. Ele queria uma nação forte do ponto de vista industrial, uma revolução que foi feita em 30, que foi feita apesar da burguesia, uma revolução capitalista, apesar da burguesia paulista, pela qual a Revolução de 30 foi feita, em favor de que a Revolução de 30 foi feita, a burguesia paulista faz uma insurreição, se a palavra couber, em 32, para tentar derrotar 30, porque a elite paulista não queria a revolução que a beneficiava. São coisas curiosas da nossa história, e o Getúlio, enfrentando tudo isso, fez, lamentavelmente, o Estado Novo com todas as suas atrocidades, mas depois mudou ou melhorou suas concepções, e em 50 começou um governo que pretendia continuar a caminhada que ele havia iniciado antes e aprofundar. É aí que as classes dominantes brasileiras não aceitam. Quando ele dá aumento de 100% do salário mínimo, quando ele afirma a Petrobras, quando ele afirma o BNDES, quando ele afirma a Eletrobras, aí eles disseram, aí vamos parar. E aí deram o golpe, e na noite de 24 de agosto de 1954, ele dá um tiro no peito e acerta a articulação golpista e encerra com aquele gesto, que é um gesto histórico extraordinário, ele encerra um golpe. É importante dizer, agora voltamos à comunicação, que o golpe foi dirigido desde a chamada República do Galeão. Lá na República do Galeão era onde estavam sendo realizadas as apurações em torno da morte de um militar e do tiro que o Lacerda teria tomado no pé, até hoje não confirmado. E os militares, a aeronáutica naquele caso, porque o militar era da aeronáutica, eram dirigidos desde lá, que pautava toda a imprensa brasileira, pelo jornalista Pompeu de Souza. Depois tornou-se senador pelo MDB, provavelmente muito arrependido do que fizera. De lá ele pautava toda a mídia. E os militares diziam, a gente queria chamar o presidente para depor. Aí o Pompeu de Souza dizia, olha, não chamem, porque isso é inconstitucional. Mas ele mesmo, Pompeu de Souza, dizia, vamos chamar, vamos dizer que vamos chamar, porque isso é muito bom. Tudo que a gente, falemos rapidamente nos dias de hoje,
tudo que nós estamos vendo hoje da República de Curitiba, lá era chamada República do Galeão, tudo que nós estamos vendo do arbítrio absoluto da República de Curitiba, nós vimos lá naquele momento, e tudo com a participação decisiva da mídia, que não tem nenhuma preocupação com legalidade, nenhuma preocupação com democracia. Lá era a mesma coisa. E toda a mídia preparava o golpe ali. Como, de alguma forma não, como de maneira consistente a mídia preparou o golpe de abril de 16, do ano 16, mas é abril que ali se deu o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, que nós vamos chegar. Então, o golpe já houvera sido dado naquela noite em que o Getúlio decide se suicidar. E eu digo que ainda, com tudo que se escreveu, ainda não está devidamente elucidado, é duro dizer isso, né? A grandeza do gesto de Getúlio. Ele adiou por 10 anos um golpe que já estava dado. Né? Isso é só para acentuar, e eu não voltei muito antes na nossa história, mas era fácil localizar desde a República os golpes, mas é só para enfatizar que os golpes os golpes militares não são uma novidade, né, no Brasil. Ali já haviam dado o golpe contra Getúlio. Toda a configuração das classes dominantes, a mídia brasileira com sua natureza intrinsecamente golpista, tudo isso já havia dado o golpe. Eu lembro que o Tancredo Neves, extraordinária figura democrática de nossa história, disse a Getúlio, propôs a Getúlio prender o ministro da Guerra, que já era um golpista absolutamente consolidado. E o Getúlio disse não. Naturalmente, ele já estava decidido ao suicídio como gesto, como um gesto, não era um gesto desesperado, um gesto calculado para estancar o golpe, estancou. Depois Juscelino se elege e só toma posse graças a um militar honesto, verdadeiro, anticomunista ferrenho, mas honesto e verdadeiro, que era o Marechal Henrique Teixeira Lott, que deu um contragolpe e garantiu que o Juscelino tomasse posse, porque garantido pelas urnas. Iriam dar o golpe novamente, ali foi o Lott que garantiu. E daí a mídia segue, é fácil olhar o quanto a mídia combateu Juscelino. E nem se diga fosse Juscelino um homem das grandes reformas, ele não seguia a trajetória getulista de reformas. Já falamos do que Getúlio significou, sobretudo após a eleição em 50, mas Juscelino não. Juscelino era um homem que tinha a noção da democracia, inegavelmente, e, ao mesmo tempo, do ponto de vista econômico, de uma associação da burguesia brasileira, essa tão frágil, acovardada, pequena burguesia brasileira, com o capital internacional. Ele é que garantiu a entrada do capital internacional, da indústria automobilística no Brasil. Mas, apesar disso, porque queria a construção de uma nação, porque teve a ousadia de Brasília, apesar disso, sofreu combate acirrado da mídia, das corporações midiáticas brasileiras. Houve, durante o governo do Juscelino, é importante lembrar essas coisas da história, 2 tentativas de golpe, Jacareacanga e Aragarças, e houve um grande apartamento na Vieira Souto, de que ele era acusado de ser dono e não era. A gente esquece essas coisas, né? O Lula, agora preso por um triplex que nunca foi dele, como comprovado está. Como
em relação a Juscelino, o apartamento da Vieira Solto não tinha nada a ver e não era dele de modo nenhum. É a nossa história. E com a participação sempre decisiva da mídia empresarial brasileira, inegavelmente. Lá estavam os grandes jornais prontos para combater qualquer regime que tivesse uma configuração democrática, como inegavelmente era o governo de Juscelino. Para além da análise econômica e tudo que eu já ensaiei aqui, mas que não vou desenvolver. E veio, eu não vou parar na eleição de Jânio, era importante até analisar um pouquinho, né? Porque há semelhanças com o atual presidente, com Bolsonaro, o Jânio, né? Mas talvez ele fosse um degrau além do Bolsonaro, mas eu não vou discutir aqui. O fato é que chegou o governo Jango, né? E é uma trajetória acidentada ele chegar à presidência da República, porque era vice, o Jânio renunciou, os militares não queriam que ele voltasse de uma viagem da China e desembarcasse aqui como presidente, de jeito nenhum. Houve um acordo para implantar o parlamentarismo, o Tancredo seria o primeiro-ministro e o Jango assumiria a presidência assim, enfraquecido, mas não foi bem assim. Aconteceu, Tancredo primeiro-ministro, mas depois ele ganha um plebiscito estupidamente a favor do presidencialismo e passa a tocar com muita ousadia uma agenda de reformas no Brasil, as chamadas reformas de base, que a nossa imprensa combatia ardorosamente, que implicava reforma agrária, que implicava reforma na saúde, que implicava reforma na educação, que implicava uma visão de soberania diante dos grandes, de enfrentamento dos Estados Unidos, sem qualquer radicalização. Besteira. O Jango era um homem reformista. Não era um revolucionário, mas o reformista aqui é no sentido positivo da palavra. Mas ele não era propriamente um homem de esquerda, no sentido que parcelas da esquerda querem, mas, obviamente, aquelas reformas de base seriam elementos de transformação do Brasil, que continuam necessárias até os dias de hoje. E veio 1964. Aqui é importante registrar que 1964 conta com a colaboração militante, decisiva, orgânica das corporações midiáticas brasileiras de então, das emissoras de rádio aos jornais, que eram os mais importantes no momento. A televisão ainda não tinha o peso que terá adiante. E aí toda a mídia, à exceção da última hora. Nós não falamos aqui, e creio que vocês poderão pesquisar, acho que é uma pesquisa muito interessante, nós não falamos que a última hora foi uma iniciativa importantíssima do Getúlio, chamando Samuel Weiner, de fazer um jornal que fosse favorável ao governo. Qual é o problema? Tinha todos contra o governo, vamos fazer um que seja favorável ao governo. E era um jornal moderníssimo, com um jornalista extraordinário, que era o Samuel Weiner, e que foi perseguido no limite extremo. O único jornal nesse tempo todo que tinha uma visão de esquerda, de alguma maneira, lato sensu, era A Última Hora. E tanta perseguição acabou sucumbindo mais à frente. Toda a mídia entrou, falei da exceção da última hora, entrou firmemente no golpe. O Correio da Manhã, que mais tarde vai lamentar isto, foi um dos mais ardorosos defensores do golpe contra a democracia, do golpe para derrubar o Jango.
e com 3 manchetes com acento de exclamação. Chega um, basta outro, fora outro. Era um golpismo deslavado e eles eram organicamente vinculados, todos ou a maioria esmagadora da mídia empresarial brasileira estava vinculada aos militares golpistas e conversando com eles. Lembro depois de um depoimento dado pelo jornalista Rui Mesquita, do Estadão, em que ele dizia, houve uma época que o Estadão se colocou contra algumas medidas econômicas da ditadura, e ele dizia, mas é incompreensível, nós apoiamos o surgimento da revolução, eles chamavam revolução, apoiamos o surgimento da ditadura e, quando divergimos em 1% das medidas que a ditadura está tomando, que a revolução está tomando, segundo ele, aí eles nos perseguem, porque foi isso mesmo, né? Ditadura é ditadura, né? Tem uma frase do Marx, no 18 Brumário, em que ele diz assim, aproximadamente, a burguesia chama a espada, como foi chamada nesse episódio, né? Chama a espada e depois a espada a domina, né? Porque a ditadura não tem brincadeira. O Juscelino acreditou que podia apoiar o golpe como apoiou e depois foi morto, né? O Lacerda, claro, foi da linha de frente do golpe e depois foi se articular contra, não é? Todos eles que fizeram a frente ampla depois, eu ia dizer uma expressão, mas não vou, por obediência à civilização, depois todos se lascaram, né? Para não usar uma outra expressão. Porque a ditadura não tem esse negócio de, não, mas vamos fazer um acordozinho, não, é pau, é pedra, é o fim do caminho. E acaba sendo o fundo do poço. Então, a mídia teve uma participação decisiva no golpe militar de 1964. Eu costumo dizer que as grandes famílias da mídia da época têm as mãos sujas de sangue. Nós não podemos esquecer isso. A mídia não pode contar a sua história. Ela não tem condições de contar a sua história. Como é que a Folha de São Paulo vai contar a sua história de participante ativa da repressão, de colocar os seus carros, suas caminhonetes a serviço da repressão brutal para matar, esconder, tudo, pessoas. Como é que a Folha de São Paulo vai contar isso? Eu trabalhei no Estadão como jornalista, mas o Estadão foi parte sempre dos golpes, né? E não nego o meu tempo de trabalho no Estadão, a dignidade liberal do velho Júlio Mesquita. Podia contar um episódio de uma matéria que fiz clandestino com Teodomiro Romero dos Santos, ele fugindo e tendo que se abrigar depois na Anunciatura Apostólica em Brasília, e o velho Júlio Mesquita, que fomos consultá-lo para perguntar se dava para fazer a matéria, ele falou, façam, mas cuidado para não levar a polícia para o rapaz. Uma atitude digna, estou situando, em 1979, agosto de 1979. Mas eles não tinham dúvida quanto às posições deles. Eles tinham um lado, sempre tiveram um lado. Não estou falando só dos Mesquita, estou falando dos Frias, por exemplo, né? Que falei aqui da Folha de São Paulo, decididamente, que eu sempre falei que era bonitinha e ordinária. Então, nós tivemos uma participação decisiva da mídia no golpe de 64 e no decorrer da ditadura. A mídia, toda ela, era porta-voz da ditadura. Eu não desprezo, não desconheço
o papel de jornalistas sérios que estavam na grande mídia e que permitia que uma ou outra coisa saísse. Mas os nossos mortos, os que foram assassinados pela ditadura, não tiveram reveladas as suas trajetórias e nem as circunstâncias das suas mortes. Recebia-se os documentos oficiais dos órgãos de repressão e publicava-se. Como se tantos companheiros assassinados de maneira brutal, sempre covardemente, sempre na tortura, como se eles tivessem tentado fugir, como se tivessem reagido, e nunca isso ocorreu. Sempre foi a morte sob tortura e da maneira mais covarde do mundo. E a mídia não revelava isso, pelo contrário, encobria ao aceitar as notas oficiais da ditadura. É evidente, alguns poderão dizer, mas houve censura, mais ou menos, numa parte da mídia. No Estadão, na Veja um tempo, a tribuna da imprensa sofreu, mas na maioria houve conivência efetiva da mídia com a ditadura. Claro, depois vem uma outra situação, 1978, 79, é um outro quadro, e ela passa a revelar algumas coisas da ditadura. Nós, digo nós como parte, houve uma parte do jornalismo brasileiro que organizou a imprensa alternativa. E foi com muita dificuldade, porque você fazia um jornal, opinião, você fazia 2 jornais para ser aprovado um movimento, você fazia 2 jornais para ser aprovado um, né? Jornalistas como Raimundo Rodrigues Pereira e tantos outros, eu tive a alegria de participar dessas iniciativas, do Jornal em Tempo, por exemplo. Essas iniciativas tiveram um papel decisivo para revelar alguma parte da verdade que fosse. Mas todo o período da ditadura foi a verdade sufocada, e a verdade sufocada também pela nossa mídia, né? Então, é importante ir registrando isso para que a gente compreenda os dias que estamos vivendo. Se nós não conhecermos o nosso passado, nós não entenderemos o nosso presente.